Júlio, qual a importância de dar palestra para crianças? Rafael, a importância de você dar palestra para a criança é você poder ensinar para a criança os seus direitos e os seus deveres. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero conhecer os meus direitos. Mas você também tem que conhecer os seus deveres, porque senão como é que você vai respeitar os direitos das outras pessoas? E aí quando você ensina uma criança, você concorda que ela vai usar por muito mais tempo esse aprendizado? Então, se eu consigo ensinar uma criança os direitos e deveres dela, ela vai poder usar por muito mais tempo isso. E ela vai crescer exigindo que os seus direitos sejam respeitados e respeitando os direitos dos outros. Por isso que eu acho importante dar palestra de direito para as crianças. E qual é a parte da palestra que você mais gosta? A parte da palestra que eu mais gosto é quando as crianças perguntam. Sabe por quê, Rafael? Porque se elas perguntam, é porque elas estão interessadas. Se elas estão interessadas, é porque elas estão entendendo aquilo que eu estou passando para elas. Porque às vezes as pessoas falam assim, é criança, para que ensinar direito para criança? Ela não vai entender. Lógico que vai entender, basta você ensinar para criança. Ela também quer saber os direitos dela e ela também deve saber os deveres dela. Então, quando as crianças perguntam, isso me anima. Essa é a parte que eu mais gosto da palestra. Júlio, conta um pouco sobre o seu livro de direitos dedicado a crianças. O meu livro de direito é a Constituição em Quadrinhos. Qual é a ideia desse livro? É um livro todo ilustrado, com a linguagem dirigida à criança. Como é que eu tive a ideia desse livro? Foi quando eu estava dando aula na faculdade e uma aluna levou o filho. Tinha lá uns 8, 9 anos. E no final da aula, eu perguntei assim para os meus alunos, alguém tem alguma dúvida? Sabe quem levantou a mão, Rafael? O único que levantou a mão foi aquela criança que estava assistindo. Aí eu percebi o seguinte, que o direito poderia interessar a criança. Por isso que eu fiz aqui esse livro, que tem, inclusive, o patrocínio do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, que é um instituto dedicado ao estudo do direito constitucional. Foi lançado num congresso e foi muito bem aceito esse livro. Qual a importância de fazer isso? Qual a importância de fazer isso? É que com isso eu consigo dividir com as crianças e com os jovens um pouco daquilo que eu aprendi. Com isso eu consigo fazer a minha parte. Já ouviu falar disso? De você fazer a sua parte, né? Se cada um de nós fizer um pouco, quer dizer, se eu conseguir ensinar para alguma criança ou para algum jovem os direitos que ele tem e ensinar que ele deve respeitar os direitos do outro, então eu já atingi o meu objetivo, que é passar um pouco daquilo que eu sei, daquilo que eu aprendi na faculdade, daquilo que eu aprendi na vida, para alguém que é mais jovem. Essa é a importância que eu vejo no meu livro. Eu sempre uso uma frase, Rafael. Se você não ensinar à criança os direitos dela, se você não ensinar ao jovem os direitos dela, você não vai ter um grande adulto lá na frente, você não vai ter um cidadão lá na frente. Então, quando eu ensino, na verdade, eu não estou pensando no hoje. Eu estou pensando no amanhã, no fazer uma cidade melhor, um país melhor para o amanhã. Então, essa é a importância que eu vejo num livro de direito dirigido à criança. Obrigado, Júlio. De nada, eu que agradeço, Rafael, agradeço a oportunidade aqui do Novo Olhar. Muito obrigado.